Boa tarde, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Vamos mais uma mensagem, a palavra de Deus para a nossa reflexão. A mensagem do trono de Deus, da parte do nosso Pai. Que está escrito no livro de João 10, 22. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava em Jerusalém, no templo de Salomão, e Jesus estava andando, passeando pelo pátio que chamava o Alpendre de Salomão. E a Bíblia diz que se juntou um grupo de gente, muitas pessoas, e fizeram uma pergunta e interrogaram a Jesus Cristo: até quando você vai nos deixar na dúvida? Nos diga com franqueza, você é o Messias ou não? A Bíblia diz que Deus falou pela boca do profeta Isaías há 700 anos, antes de Jesus pisar o pé em Jerusalém. Deus falou pela boca do profeta que viria o Messias, que Deus enviaria o Messias para salvar o seu povo. Jesus nasceu, Jesus cresceu, esteve com eles, nasceu, cresceu, começou o seu ministério com 30 anos, fez grandes milagres, prodígios e maravilhas, e mesmo assim eles não acreditavam e ainda estava com dúvida se era Jesus, se era o enviado de Deus ou não. Porque tem muita gente que só conhece a Deus de longe, que só conhece a Deus porque vê os outros falar, mas não conhece a Deus de fato e de verdade. Uma coisa é falar no nome de Deus, outra coisa é temer ao Senhor, conhecer a Deus. Porque a Bíblia diz, avançamos e prosseguimos em conhecer a Deus. E aquele povo não conhecia. Jesus esteve ali com eles, conversando com ele, o Filho de Deus, tiveram a oportunidade de ver o Filho de Deus, o Salvador, e eles ainda ficaram com dúvida se era o Messias ou não. E Jesus disse: vocês ainda não me conhecem? O que eu faço já me fala a meu favor, já prova quem eu sou. Porque o que Jesus fazia não era dele, o que ele falava não era dele próprio. Ele disse: eu falo porque o Pai me ensinou. O que eu falo porque o Pai me ensinou. O que o Pai me ensinou é o que eu falo. Eu aprendi com o meu Pai. E eles viam Jesus expulsava os demônios, curava os enfermos, dava vista aos cegos, ressuscitava os mortos, fazia as grandes maravilhas. E fez, e mesmo assim, eles tinham dúvida. Você não vê Tomé? Tomé era discípulo, andava com Jesus, andava com Deus, era discípulo de Cristo, via o que Jesus falou, ouviu o que Jesus falou, os prodígios que Jesus fez. E Jesus disse: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Falou que ia morrer na cruz do Calvário, que ia ser morto, que ia ser preso. Andou com Jesus, viu o que Jesus falou, ensinou, o que Jesus pregou. E ele era aquele cara duvidoso. Certa vez, quando Jesus ressuscitou e esteve lá, apareceu ele lá no templo, e os irmãos estavam orando, os discípulos, e quando foi no outro dia, os irmãos disseram: olha, Tomé, Jesus esteve lá presente, nós estávamos na igreja, nós estávamos no culto, cultuando, adorando a Deus, e Jesus entrou lá e disse: paz esteja convosco. E Tomé disse: não, eu não creio não. Eu não creio. Quando foi no outro dia, estava lá Tomé. Foi para o culto, estava lá orando, adorando a Deus. E Jesus disse: paz esteja convosco. E Tomé disse: Senhor, Senhor, me perdoe.
E Jesus disse: Tomé, você só crê em mim porque me viste? Bem-aventurado é aquele que não me viu e crê. Olha aqui, toca aqui ao lado onde foi furado, perfurado com a lança, onde os soldados perfuraram. Veja aqui as minhas mãos, a marca dos pregos. Você crê agora? Ele disse: ah, Senhor, me perdoe. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que nunca me viram e crê. A salvação é pela fé. O milagre é pela fé. O reino dos céus é pela fé. Para seguir a Deus, adorar a Deus, é pela fé. Para conhecer a Deus, é pela fé. É preciso se conhecer de fato e de verdade. Por isso que o profeta disse: corramos e prosseguimos em conhecer a Deus. Temos que conhecer a Deus. Não só de ver falar, mas conhecer a Deus, andar com Deus. E Jesus disse: vocês não me conhecem, vocês não creem em mim, sabe por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas me conhecem. Eu chamo pelo nome delas e elas vêm. Mas vocês não me conhecem porque não me seguem. Jesus quer dizer: vocês não acreditam em mim, no que eu falo, no que eu prego, no que eu faço. Vocês veem que Jesus disse: o que eu faço não é de mim. O que eu faço provém de Deus, do meu Pai. É porque o meu Pai está em mim. E mesmo assim vocês não creem em mim. É preciso conhecer a Deus. É preciso seguir a Cristo. Porque se não seguir a Jesus, não é ovelha. E se não é ovelha, não ouve a voz do pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas me conhecem. Eu chamo por elas, ela ouve a minha voz e me segue. E eles não seguiam e nem conhecia a Jesus, porque nem era ovelha, nem Jesus era o pastor delas. Porque se elas tivessem Jesus, se elas fossem ovelha e tivesse Jesus como pastor, ele sabia de onde era que Jesus veio. Ele sabia quem era Jesus. E ele sabia também que aqueles sinais, aqueles prodígios e as maravilhas que eles faziam era de Deus. Eles tinham Jesus, eles eram a ovelha, eles sabiam que Jesus era o pastor delas, elas ouviam a voz do seu pastor e seguiam. Não, mas ficava em dúvida, interrogando: você é ou não é? Você é de Deus ou não é? Certa vez a Bíblia diz, no livro de João 3, primeiro, que um homem chamado Nicodemo era príncipe dos judeus e foi ter de noite com Jesus. E disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus disse: é preciso nascer de novo. Porque tem gente que só anda no escuro, porque ele não foi de dia. Tem gente que só anda de noite. Só anda no escuro para ninguém ver. E por que não foi de dia? A Bíblia já dizia que tinha gente, Jesus disse naquele tempo, que tinha gente que não vinha para a luz, que não seguia a Cristo, que não vinha para a luz, a fim das suas obras não ser reprovada. Sabe por quê? Porque tinha prazer em fazer o mal. Tinha prazer de andar na escuridão. Tinha prazer de andar pelas escondidas. E não vinha Jesus. Porque quem vem para Jesus, vem para a luz. E a luz mostra. A luz resplandece. Porque no escuro ninguém vê. Passa outra pessoa por perto de você e de mim e você não reconhece porque está no escuro. Mas passe no claro. Passe onde tem uma lâmpada. Passe onde tem uma luz. Para ver se você não reconhece ou não reconhece. Então tem gente que não gosta de andar no claro. Tem gente que não gosta de andar na verdade. Porque tem prazer de andar na mentira, tem prazer de andar nas escuras. Tem prazer de fazer o que é mal. Entendeu? Aí não vem para a luz. Porque ele vindo para a luz, ele tem que abandonar a prática errada. Ele não pode mais se esconder. Porque a luz esclarece. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Então quem anda em trevas não conhece a Deus. Era que nem aquele povo. Se reuniram para perguntar: você é o Messias? Até quando você vai continuar nos enganando?
Até quando vai continuar essa surpresa, você fazendo surpresa? Não, Jesus não estava fazendo surpresa. Jesus não estava enganando. Eles é que estavam se enganando porque eles não conheciam Jesus. Eles não tinham Jesus como seu pastor. Jesus disse, olha, se vocês fossem minhas ovelhas, vocês sabiam quem era eu. Porque as ovelhas, elas me conhecem. Ou seja, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela chama, ela vem. Ela segue. Porque conhece. E vocês não me conhecem porque não me seguem. E nem tem eu como pastor. Então Jesus é a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Aquele que me segue não anda, não cai no buraco, não bate a testa na parede, não sobra na curva, não cai lá no precipício. Porque ele anda na luz, ele é guiado pela luz, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele anda na verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Para seguir a Jesus tem que andar na luz. Porque Jesus é a luz. Quem anda nas trevas só cai no buraco. Quem anda nas trevas não acerta o caminho dos céus. Quem anda nas trevas segue no vale da sombra da morte. E quando passa para a eternidade não acerta o caminho dos céus porque ele estava em trevas. E quem está em trevas, quem anda no escuro, não enxerga o caminho direito. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Então se quiser chegar até Deus, se quiser chegar ao alvo que é Jesus Cristo, Jesus está chamando, vinde a mim. Todo que está cansado e oprimido eu vos enviarei. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz. Se quiser chegar até Deus, tem que andar na luz. O caminho de Deus é de luz. O caminho das trevas do inferno é de escuridão. Então, para andar com Jesus, tem que andar na luz. Ele não erra o alvo. Ele não erra o caminho. Ele não bate a testa na parede e nem cai no precipício. Porque ele está andando na luz. E quem anda na luz, vê. Vê tudo na frente. Então é preciso andar de dia, não de noite. Quando eu falo andar de dia, não de noite, estou falando no modo espiritual. Para chegar até Deus, tem que andar na luz, tem que seguir a Cristo. Para chegar até Deus, tem que ser ovelha, tem que ter a Jesus Cristo como pastor. E o pastor é Jesus. E Jesus não guia as suas ovelhas por caminho errado. Jesus guia as suas ovelhas pelo caminho certo. E ela não erra o caminho. Ela não se perde. Porque tem o seu pastor, que é Jesus, que está cuidando, que está dirigindo elas, que está conduzindo e levando ao pasto verde, em verdes pastos. Fica aí a mensagem da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus ilumine o entendimento para o conhecimento da verdade. E compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Esse canal não é só meu, é seu. Compartilhe. Acione o sininho. Passe adiante a mensagem de Deus. Fazendo isso, você está me ajudando a pregar o Evangelho. Você está ajudando a chegar a mensagem de Deus na mente daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Que só conhece a Deus porque vê falar. Você não vê o que Jesus disse? Vocês não me conhecem porque vocês não são minhas ovelhas. Então, para conhecer Jesus, tem que se tornar ovelha. Que é para Jesus ser o pastor delas. E quando Jesus chama, ela ouve e ela conhece a voz do seu pastor porque é ovelha. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Guarde você, guarde a sua casa, guarde o seu lar, guarde a sua família. Em nome de Jesus.